Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo. Do livro de Apocalipse. Pedir aos irmãos que abram no livro de Apocalipse, Apocalipsis capítulo 1. capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 18. Vamos ler do verso 12 até o verso 18. Quisiera compartir con los hermanos, Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, si el Señor me lo permite, se o Senhor me permitir, acerca de la visión de Cristo a respeito da visão de Cristo que tuvo Juan en el capítulo 1. que João teve no capítulo 1 de Apocalipse. El libro de Apocalipsis O livro de Apocalipse, tiene como tres grandes divisiones. ele tem como três grandes La divisões. primera división A primeira divisão es una división centrada en la visión de Cristo. é uma divisão que é centrada na visão de Cristo. La segunda, A segunda, una visión un poco más eclesiológica. uma visão um pouco mais eclesiológica. Una visión acerca del estado de la iglesia en varias situaciones. Uma visão a respeito do estado da igreja em várias situações. Y los siguientes capítulos, E os capítulos del seguintes, 5 en adelante dos 5 em diante hasta el 11, até o 11. una visión un poco escatológica. Uma visão um pouco mais Los escatológica. acontecimientos que van a suceder. Os acontecimentos que ocorrerão à frente. Nosotros vamos a leer del verso 12 al 18, Nós vamos ler do verso 12 ao 18, que es la visión que Juan tiene del Hijo del Hombre. que é a visão que João tem do Filho do Homem. Aunque es cierto que la visión que Juan tiene mucha relación con lo que él va a hablar en el capítulo 2 y 3, Ainda que é certo que essa visão que João teve tem muita relação com o que ele vai falar no capítulo 2 e 3. quiero resaltar el aspecto de la visión de Cristo. Eu quero ressaltar esse aspecto da visão de Cristo. Entonces lo vamos a estar estudiando en estos días. E então nós vamos estar estudando essa passagem nesses dias. Vamos a leerlo del 12 al 18 Vamos ler do 12 ao 18 para tener toda la visión completa. para ter a visão completa. Después vamos a entrar en los detalles. Depois nós vamos entrar então nos detalhes. Amén. Amém? Do 12 al- E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Bueno, este pasaje es muy amplio, Bom, essa passagem é muito ampla llena de riquezas. e cheia de riquezas. Nosotros hoy vamos a comenzar viendo el verso 13. Nós vamos começar hoje vendo o verso 13. Vamos a volverlo a leer. E vamos voltar a ler o verso 13. Dice: Diz: Y en medio de los 7 candeleros, E no meio dos 7 Juan candeeiros, dice que él acaba de oír una voz. João diz que ele acabava de ter ouvido uma voz. Cuando él se voltea a ver la voz, E quando ele se voltou para ver essa voz, él ve 7 candeleros. ele vê 7 candeeiros. Y dice: E diz: y en medio de los 7 candeleros, E no meio dos 7 candeeiros, a uno semejante al Hijo del Hombre. há um semelhante ao Filho do Homem. Él conocía al Hijo del Hombre. Ele conhecia o Filho do Homem. Él fue discípulo de nuestro Señor Jesús. Ele foi discípulo do nosso Senhor Jesus. Ahora él va a comenzar a hablarnos E agora ele vai começar a nos falar
de el Hijo del Hombre, do Filho do Homem, mas ya no de una visión mas já não é uma visão como la que él tuvo en el Evangelio, como aquela que ele teve durante o Evangelho, sino ahora va a ver al Hijo del Hombre senão que ele vai ver agora o Filho do Homem glorificado, glorificado, pero especialmente porém, especialmente, con una visión com uma visão que tiene relación que tem relação, con una revelación que Dios quería dar acerca del Hijo. que tem relação com a visão que Deus queria dar a respeito do Filho. Mire la visión que tiene Juan de Jesús. Veja a visão que João tem de Jesus. Y dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, Diz, então, vestido de uma roupa que chegava até os pés y ceñido por el pecho con un cinto de oro. e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Ahora, esta visión, o esta parte de la visión, Agora, essa visão, ou esta parte da visão, las vestiduras, as vestes, algunas veces algunos hermanos las han interpretado algumas vezes alguns irmãos têm interpretado como vestiduras reales. como vestiduras reais ou vestes reais. Mas cuando usted comienza a estudiar Porém, quando você começa a estudar las vestiduras en las escrituras, as vestes nas Escrituras, aunque también Jesús a veces aparece con vestiduras reales, ainda que também Jesus às vezes aparece com vestes reais, por la situación que está viendo Juan, pela situação que João está vendo, es más acertado interpretar el pasaje é mais certo interpretar essa passagem con las vestiduras del sacerdote. com as vestes do sacerdote, ou vestes ¿Por qué sacerdotais. con las vestiduras del sacerdote? E por que com essas vestes do sacerdote? Porque el Señor, Juan vio al Señor Porque João viu o Senhor en medio de candeleros. no meio de candeeiros. Y cuando usted mira quién estaba en medio de los candeleros, E quando você olha quem estava no meio dos en el candeeiros, Antiguo Testamento, no Antigo Testamento, no era el rey. não era o rei. El rey no tenía permiso para entrar a la casa de Dios. O rei, no Antigo Testamento, não tinha permissão para entrar na casa de Deus. Los únicos que tenían permiso para entrar a la casa de Dios Os únicos que tinham permissão para adentrar na casa de Deus eran los sacerdotes hijos de Aarón, eram os sacerdotes filhos de Arão. consagrados para este servicio. Esses sacerdotes eram consagrados para este serviço. Si usted va conmigo al libro de Éxodo, Se você puder me acompanhar no livro de Êxodo, capítulo 28, verso 40, capítulo 28, verso 40, donde se describen las vestiduras sacerdotales, onde se descrevem as vestes sacerdotais. las vestiduras de los hijos de Aarón eran muy parecidas a las vestiduras con las que aparece Jesús en Apocalipsis. As vestes dos filhos de Arão eram muito semelhantes às vestes que aparecem o Filho do Homem vestido no Apocalipse. Éxodo 28, verso 40. Êxodo 28, verso 40. Dice, Diz: y para los hijos de Aarón E para os filhos de Arão harás túnicas, farás túnicas, también les harás cintos, também lhes farás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. e farás também tiaras para honra e formosura. Si usted ve la vestidura de los hijos de Aarón, Se você olha as vestes dos filhos de Arão, son muy parecidas a las del Hijo de Dios en Apocalipsis. são muito parecidas com a do Filho de Deus em Las Apocalipse. túnicas As túnicas y el cinto. e o cinto. La diferencia A diferença es que el cinto de Apocalipsis é que o cinto lá em Apocalipse es de oro. é de ouro. Ahora, si esta visión es una visión sacerdotal, Agora, se esta visão é uma visão sacerdotal, ¿por qué Jesús no es comparado con el sumo sacerdote? por que Jesus não é comparado com o sumo sacerdote? Porque la visión de Apocalipsis 1 Porque na visão de Apocalipse 1 se habla específicamente del oficio fala especificamente a respeito do ofício de cuidar con los candeleros. de cuidar dos candeeiros. Entonces el Señor da una visión simple Então o Senhor dá uma visão simples del Hijo del Hombre, do Filho do Homem, de sus vestiduras das suas vestes y de su cinto de oro. e do seu cinto de ouro. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros hoy. E isso é o que nós vamos estudar ¿Qué hoje. significa esto? O que significa ¿Qué isso? trascendencia tiene eso para nosotros? Qual aplicação, que transcendência tem isso para nós hoje? Ahora, vamos a leer Hebreos 3,
Vamos ler agora em Hebreus 3, un poco ya ese lenguaje pouco dessa linguagem acerca de Jesús. a respeito de Jesus. Cuando nosotros miramos las escrituras, Quando nós olhamos as y Escrituras, especialmente el libro de Hebreos, e especialmente o livro de Hebreus, el autor nos dice o autor nos diz que todas las cosas que todas as coisas, referentes a el tabernáculo, todas as coisas relacionadas ao tabernáculo, los muebles, os móveis, los sacrificios os sacrifícios y el servicio en el e tabernáculo o serviço no tabernáculo era sombra era uma sombra de una realidad espiritual. de uma realidade espiritual. Así como en el Antiguo Testamento Assim como no Antigo Testamento había una casa, havia uma casa, había unos sacerdotes, haviam alguns sacerdotes, habían unos sacrificios. alguns sacrifícios. Ahora ese lenguaje Agora esta linguagem es aplicado é aplicada al nuevo pacto. ao novo En pacto. el nuevo pacto también hay una casa, No novo pacto também tem uma casa, un templo, templo, que es la iglesia, que é a igreja. tiene un sacerdote, Tem um sacerdote, como vamos a leer, como vamos ler, que es Cristo, que é y Cristo. tiene unos sacrificios E tem alguns que sacrifícios son figura que são figura de la muerte da morte de Cristo en la cruz. de Cristo na cruz. Entonces cuando nosotros miramos ese lenguaje del Antiguo Testamento, Então, quando nós olhamos essa linguagem no Antigo Testamento, es una manera didáctica é uma forma didática en la cual el Señor nos enseña las realidades espirituales del Nuevo Testamento. na qual o Senhor nos mostra a realidade espiritual no Novo Entonces Testamento. cuando vemos a Cristo Então, quando vemos a Cristo vestido como sacerdote, vestido como Él nos sacerdote, está enseñando una realidad espiritual ele está mostrando uma realidade que espiritual la iglesia debe conocer. que a igreja deve conhecer. Ahora, esas realidades espirituales Agora, essas realidades espirituais no pueden ser interpretadas de cualquier manera. não devem ou não podem ser interpretadas de qualquer Eso forma. que vemos en el Antiguo Testamento, Isso que nós vimos no Antigo Testamento, los autores del Nuevo Testamento os autores do Novo lo Testamento interpretan para nosotros. interpretam para nós. Vamos a leer. Vamos ler. Dice ahí Hebreos 3, verso 1. Diz em Hebreus 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, Portanto, santos irmãos, participantes del llamamiento celestial, participantes do chamamento celestial, considerad considerai al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O sea que cuando nosotros decimos Ou seja, que quando nós que dizemos Jesús es nuestro sumo que sacerdote, Jesus é o nosso sumo sacerdote, es lo que dice el Nuevo Testamento. é o que diz o Novo Testamento. Solo que lo entendemos más claramente Porém, nós entendemos mais claramente cuando miramos quando olhamos lo que era el sumo sacerdote. o que era o sumo sacerdote. Porque cuando yo miro el sumo sacerdote Porque quando eu olho o sumo y sacerdote veo las vestiduras del sumo e sacerdote vejo as vestes do sumo y veo el sacerdote oficio del sumo sacerdote, e vejo o ofício do sumo yo sacerdote, comienzo a entender, eu começo então a entender, y como dice este pasaje, e como diz essa passagem, a considerar a considerar a Cristo, a Cristo, la obra de Cristo, a obra de el Cristo, servicio que Cristo presta, o serviço que Cristo está prestando, no solo cuando en sus días de carne, não somente nos dias que ele esteve no na carne, solo en su muerte, não somente na no sua solo morte, en su resurrección, não somente na sua ressurreição, sino ahora senão que também agora, como sumo sacerdote. como sumo sacerdote. ¿Sí? Sim. Entonces consideremos Então nós devemos a considerar Cristo a Cristo como nuestro sacerdote. como nosso sacerdote. Entonces mira lo que sigue diciendo el autor, Então veja o que o autor segue dizendo. el cual en el verso 2 O qual, no verso 2, es fiel al que le constituyó. o qual é fiel àquele que o constituiu. Ahora la fidelidad de Cristo Agora, a fidelidade de a Cristo su Padre a seu que Pai, lo constituyó que constituiu va a a ele, ser comparada vai ser comparada aqui con otra fidelidad. com outra fidelidade. La fidelidad de Moisés A fidelidade de Moisés con el tabernáculo. com o tabernáculo. Y esto es muy importante. E isso é muito importante. Cristo Cristo es fiel
é fiel. Y la fidelidad de Cristo E a fidelidade de Cristo ya fue descrita já foi descrita por la fidelidad de Moisés. pela fidelidade de Moisés. Esto es muy importante. Isso é muito Porque importante. cuando miramos a Moisés, Porque quando nós olhamos para a Moisés un Aarón, e ainda para Arão, comenzamos a ver cosas que Cristo ahora hace. começamos a ver coisas que Cristo faz agora. Dice, Diz: como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. como também foi Moisés em toda a casa de Y en Deus. el verso 5 se resalta eso. E no verso 5 se ressalta isso. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, E Moisés, em verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testimonio de lo que se iba a decir. para testemunho daquilo que se ia dizer. O sea que la fidelidad de Moisés, Ou seja, é dizer que a fidelidade de Moisés, Dios la dejó. Deus deixou essa Por eso está fidelidade. el libro de Éxodo, Por isso ficou o livro de Êxodo, de Levítico, de Levítico, de Números, de Números, de Deuteronomio, de Deuteronômio, que a veces son como complejos para nosotros, porque às vezes isso são livros complexos pero para Dios nós. los dejó Porém, Deus deixou, porque esos libros porque estes livros iban a ser usados para enseñanza después. seriam utilizados para ensinamento depois. La fidelidad de Moisés A fidelidade de Moisés tenía como propósito tinha como propósito mostrarnos la fidelidad mostrar-nos a fidelidade y el ministerio de Cristo. e o ministério de Cristo. Amén. Amém? Y sigue diciendo, E segue dizendo: la cual, a qual, perdón, pero Cristo porém, Cristo, como hijo sobre su casa, como filho sobre a sua casa, la cual somos nosotros. a qual somos nós. Así como Moisés fue fiel a la casa, Assim como Moisés foi fiel à casa, ahora Cristo, agora Cristo, y esto es muy importante, e isso é muito importante, es fiel a su casa, é fiel à sua casa. pero ¿cuál ahora es la casa? Mas qual agora é a casa? Nosotros. Nós. Entonces vamos a resaltar Então vamos ressaltar la visión de Cristo como sacerdote a visão de Cristo como y su sacerdote trabajo e o seu en trabalho relación a su casa, em relação à sua casa, la cual somos a qual nosotros. somos nós. Amén. Amém. Vamos a leer otro pasaje ahí en Hebreos 8 Vamos ler uma outra passagem aí mesmo em Hebreus 8 para resaltar otra palabra muy importante en relación a la visión de Cristo como sumo sacerdote. para ressaltar uma outra questão importante com relação à visão de Cristo como sumo sacerdote. Hebreos 8, verso 1 dice: Hebreus 8, verso 1 diz: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. agora bem, o ponto principal daquilo que vimos dizendo, O sea, el autor de Hebreos viene hablando muchas cosas, ou seja, o autor de Hebreus vinha falando muitas coisas. pero hay algunas que son muy importantes. Porém, existem algumas que são muito importantes. Puntos principales. Pontos principais. Y uno de esos E um destes es lo que vamos a considerar esta noche. é o que vamos considerar nesta noite. Dice: Diz: es que tenemos tal sumo sacerdote, é que temos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. o qual se sentou à destra do trono da majestade nos céus. Y esta es la frase que yo quiero resaltar. E essa é a frase que eu quero ressaltar. Ministro del santuario. Ministro do O santuário. sea que el sumo sacerdote Ou seja, o sumo sacerdote que traspasó los que cielos, transpassou o céu que se sentó a la diestra del e se Padre, sentou à destra do Pai, ahora es comparado agora é comparado con un ministro del santuario. com um ministro do santuário. Por eso usted lo ve con vestidos Por isso você vê ele com y vestes con un e cinto com um cinto de oro, de ouro, porque esa era la vestimenta porque essa era a vestimenta de los sacerdotes, dos de sacerdotes, los que entraban a ministrar en el santuario. daqueles que entravam para ministrar no santuário. Ahora, es muy interesante esta frase, Agora, essa frase é muito interessante. ministro. Ministro. Que era un ministro en los términos bíblicos. O que era um ministro nos termos bíblicos? Porque en los términos actuales Porque nos termos atuais, tenemos una distancia nós temos uma distância enorme muito grande, enorme, en el significado de las palabras. no significado das palavras. En el día de hoy, No dia de hoje, la palabra ministro
A palavra es ministro una palabra reverenciada. é uma palavra muito reverenciada. Ministro de Dios. Ministro de Deus. El ministro de Dios. Um ministro de Deus. Mas en los términos bíblicos Porém, nos termos bíblicos, era un servidor. era um serviçal. Alguien que servía a otros. Alguém que servia a outros. ¿Sí? Aún Ainda, cuando en nuestro gobierno quando no nosso se governo usa la palabra se ministro, utiliza essa palavra tiene ministro, el término, tem el término o es termo alguien que es un servidor público. é o termo de que é alguém que é servidor público. Es cuando se habla de Jesús, Então, quando se fala de aunque Jesus, se sentó a la diestra del Padre, ainda que ele se assentou à destra do la Pai, palabra también nos dice a palavra também nos diz que Él es servidor. que ele é um servidor. Él es un ministro del templo. Ele é um ministro do templo. Cuando usted ve Apocalipsis 1, E quando você vê Apocalipse 1, Juan tiene una visión del lugar santo, João tem uma visão do lugar santo, donde estaban los candeleros, onde estavam os y candeeiros, ve a uno e vê um en medio de los candeleros. no meio dos En candeeiros. medio de los candeleros No meio dos solo candeeiros estaban só estavam los que ministraban. aqueles que ministravam. ¿Qué quiere decir ministraban? E o que quer dizer ministravam? Los que servían. Aqueles que serviam. Eso es muy importante, E isso é muito importante, porque eso nos muestra porque isso nos mostra el oficio de Cristo o ofício de Cristo con su iglesia. com a sua igreja. Él está edificando su iglesia. Ele está edificando a sua Él está igreja. trabajando en su iglesia Ele está trabalhando em sua igreja como un ministro. como um ministro. Amén. Amém? Y dice, E diz: ministro del santuario ministro do santuário y de aquel verdadero tabernáculo. e daquele verdadeiro tabernáculo. Porque el antiguo tabernáculo Porque o antigo tabernáculo era simplemente una sombra. era simplesmente uma sombra. Ahora, Agora, en el Nuevo Testamento, no Novo en Testamento, el Nuevo Pacto, no Novo Pacto, se está edificando el verdadero tabernáculo, está sendo edificado o verdadeiro tabernáculo, el verdadero templo de Dios, o verdadeiro templo de Deus, que es la iglesia, que é a igreja, que somos nosotros, que somos nós. casa espiritual, Casa espiritual, edificada sobre el fundamento, edificada sobre o fundamento, el cual es Cristo. o qual fundamento é Cristo. Y esto es muy importante también, E isso também é muito importante. la frase siguiente, A frase seguinte, que levantó el Señor que o Senhor levantou y no el hombre. e não o homem. La iglesia A igreja es exclusiva é exclusiva de Cristo. de Cristo. Cristo es su Señor. Cristo é o seu Senhor. Cristo es su cabeza. Cristo é o seu cabeça. Cristo compró la iglesia con su propia sangre. Cristo comprou a igreja com o seu próprio sangue. No existe la iglesia Não existe na igreja de fulano de tal, a igreja de fulano de la tal, iglesia de fulano de tal, a igreja de fulano de tal, porque la verdadera iglesia, porque a verdadeira igreja el verdadero templo de e o Dios, verdadeiro templo de Deus, la cual son los redimidos de Cristo, o qual são os redimidos de Cristo, fue comprada fue por Cristo, foi comprada pelo próprio Cristo, por su sangre. por seu sangue. Pablo le dice a los corintios Paulo disse aos que se coríntios estaban dividiendo por ministerios. que eles estavam se dividindo por causa de ministério. ¿Acaso Pablo murió por ustedes? Por um acaso Paulo morreu por vocês? Pablo fue crucificado por ustedes. Paulo foi crucificado ¿O por fuisteis vocês? bautizados en el nombre de Pablo? Ou vocês foram batizados no nome de Paulo? El verdadero tabernáculo O verdadeiro tabernáculo es un edificio é um edifício edificado edificado por Dios, por Deus no por los hombres. e não pelos homens. Amén. Ahora vamos a ver de qué nos habla este oficio de Jesús como sacerdote en medio de los candeleros. Agora vamos ver o que fala esse ofício de Jesus como sacerdote no meio dos candeeiros. Levítico 24, Levítico 24, verso 3. verso 3. Dice, Diz, vamos a leerlo desde el verso 2. vamos ler desde o verso 2. Manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas. Manda aos filhos de Israel que tragam para o iluminar azeite puro de olivas batidas.
para hacer arder las lámparas continuamente. para fazer arder as lâmpadas continuamente. Ahora, Agora, parte del servicio parte do serviço de los sacerdotes dos sacerdotes era que el candelero era que o candeeiro, con sus 7 lámparas com suas 7 lâmpadas, estuviera encendido estivesse aceso continuamente, noche y día. noite e dia. El candelero O candeeiro no podía apagarse. não podia se apagar. Ese era uno de los oficios del sacerdote. Esse era um dos ofícios do sacerdote. Tenía más, E ele tinha mais mas ofícios. ese es el que nos está resaltando Apocalipsis 1. Porém, esse é o que está ressaltando o Apocalipse 1. Fuera del velo del testimonio, Fora do véu do testemunho, en el tabernáculo de reunión, no tabernáculo de reunião, las dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. as disporá Arão desde a tarde até a manhã diante de Jeová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. É estatuto perpétuo pelas vossas O gerações. sea, un mandamiento Ou seja, um mandamento para cuando estuviera el tabernáculo, para quando estivesse o que tabernáculo, siempre el candelero tenía que estar alumbrando. que sempre o candeeiro teria que estar iluminando. En el Nuevo Testamento, No Novo los Testamento, candeleros, os candeeiros, dice Apocalipsis 1, diz Apocalipse 1, son las iglesias. são as Pero el igrejas. Señor no enciende la luz en la iglesia Porém, o Senhor não acende a luz às igrejas para ponerla debajo de la mesa, para colocar debaixo da mesa, sino para que ella sea puesta encima senão para que ela seja colocada em cima y alumbre a todos los que están en casa. e ilumine todos aqueles que estão ¿Cuál es na la casa. función de la iglesia? Qual é a função da igreja? Ser el testimonio de Dios para el mundo. Ser o testemunho de Deus para o mundo. Ser el luminar de Cristo en este mundo. Ser o lumiar de Cristo nesse mundo. Para que a través de las buenas obras de la iglesia, Para que através das boas obras da los igreja, hombres puedan ver os homens possam ver y glorificar a Dios. e glorificar a Deus. Ahora, Agora, la iglesia no va a poder alumbrar a igreja não poderá iluminar como candelero como candeeiro si el sacerdote se o sacerdote no cuida del candelero, não cuida do no candeeiro, cuida de las lámparas, não cuida das no lâmpadas, cuida del aceite. não cuida do azeite. Entonces era necesario Então era que necessário los sacerdotes fueran diligentes en este trabajo. que os sacerdotes, era necessário que os sacerdotes fossem diligentes nesse trabalho. Figura del ejercicio sacerdotal de Cristo Do exercício ou do trabalho sacerdotal de Cristo con la iglesia. com a igreja. Porque si la iglesia puede alumbrar, Porque se para que a igreja possa iluminar, porque si la iglesia puede expresar la luz de Cristo al mundo, se a igreja pode expressar a luz de Cristo ao mundo, es porque además de Cristo morir por nosotros, é porque além de Cristo morrer por Él nós, está cuidando de sus candeleros. Ele mesmo está cuidando dos seus Él candeeiros. está caminando en medio de sus candeleros. E ele caminha no meio dos seus Él candeeiros. conoce las situaciones y las realidades en las que se mueve su pueblo. Ele conhece as situações e a realidade em que seu povo está se movendo. Y Él cuida, E ele cuida. siempre ha cuidado Sempre tem cuidado para que sus candeleros para que os seus candeeiros no se apaguen. não se apaguem. Amén. Y eso es muy importante saberlo. E isso é muito importante sabermos. ¿Por qué? Por quê? Porque cuando Juan tiene la visión, Porque quando João tem aquela visão, que es aproximadamente en el año 90, que ele teve essa visão aproximadamente no ano 90, 86, 86, depois él de había Cristo. ido preso Ele havia sido preso por una de las persecuciones que tuvo uno de los emperadores romanos. por uma das perseguições que tiveram os imperadores romanos. Él era el último que quedaba de los apóstoles. Ele foi o último que ficou dos apóstolos. Él pasó por persecución, Ele passou por él fue perseguições, tirado a una olla ardiente, foi jogado numa panela ardente, mas el Señor le guardó la mas o vida. Senhor guardou a vida Pero dele. los otros 11 apóstoles habían muerto, Porém, os outros 11 apóstolos haviam morrido. Pablo había muerto, Paulo tinha morrido, Timoteo había muerto. Timóteo havia morrido. Cuando usted estudia la historia de la iglesia, Quando você estuda a história da igreja, hay un silencio existe um silêncio después del año 65 depois do ano 65 hasta el año 90, até o ano 90, donde hubo un tiempo onde houve um tempo donde los hombres de Dios, onde os homens de Deus, especialmente los apóstoles, especialmente os apóstolos, fueron puestos de lado.
foram colocados de lado. O sea, la iglesia se quedó Ou seja, a igreja ficou sin un liderazgo visible. sem uma liderança visível. Y eso traía E isso trouxe muchas preocupaciones. muitas preocupações. Además de la persecución Além da de los judíos, a perseguição dos las judeus, falsas doctrinas que veían. as falsas doutrinas que vinham, Y el único apóstol que había e o único apóstolo que existia estaba que en una isla apartada. estava numa ilha separado. En ese momento Juan tiene una visión E nesse momento João tem uma visão. y él comienza a ver una realidad E ele começa a ver uma realidade muy importante. muito importante. Aunque hayan muerto los apóstoles, Ainda que os apóstolos tenham morrido, Pablo, Timoteo, Paulo, Timóteo, Juan esté en la cárcel, João está preso, no haya líderes visibles, não existam líderes visíveis, hay uno que fue entronizado, existe um que foi hay entronizado, uno que es sumo sacerdote. existe um que é sumo Y a sacerdote. pesar E apesar de que el liderazgo de que a liderança de los apóstoles dos apóstolos había acabado, havia encerrado, había uno que cuidaba su iglesia. tinha um que cuidava da sua Había uno igreja. que caminaba en medio de su iglesia. Havia um que caminhava no meio Había da sua uno que igreja. estaba pendiente de cada uno de los candeleros. Havia um que estava atento em relação a cada um dos Así candeeiros. como Moisés había sido fiel a la casa, Assim como Moisés tinha sido fiel à ahora casa, Cristo agora Cristo iba a ser fiel a su casa. vai ser fiel à sua Y casa. si usted lee los 7 mensajes a las 7 E iglesias, se você ler as 7 mensagens às 7 igrejas, de alguna manera estos mensajes describen las muchas situaciones que va a vivir la iglesia. de alguma maneira essas mensagens descrevem as muitas situações que a igreja vai viver. Pero en todos Porém, em todos, o en todas las em situaciones, todas as situações, el Señor está involucrado. o Senhor está envolvido, Como un sacerdote como um que sacerdote cuida las lámparas, que cuida das lâmpadas, que cuida los pabilos, que cuida dos pavios, para que el candelero esté encendido. para que o candeeiro esteja aceso. Entonces es el primer aspecto Então esse é o primeiro aspecto de Cristo de Cristo, vestido con vestiduras vestido com esse vestido de sacerdote. de sacerdote. Nosotros debemos considerar E nós devemos considerar que aunque que ainda que los hombres os homens pasen passem la casa de Dios, a casa de Deus, la verdadera casa de Dios, a verdadeira casa de no Deus, es una edificación humana, não é uma edificação humana. es una casa que Cristo está edificando. É uma casa que o próprio Cristo está Él edificando. dijo, Ele disse: yo edificaré mi casa, eu edificarei a minha casa, mi iglesia, minha igreja, y las puertas del Hades e a porta do Hades, no van a as prevalecer. portas do Hades não prevalecerão. Entonces, esto debemos considerarlo, Então isso nós devemos porque a considerar, veces estamos como Juan, porque às vezes nós estamos como João, solos, sozinhos, aislados, isolados, perseguidos, Perseguidos, atribulados, atribulados. nuestros compañeros han muerto, nossos companheiros las morreram, iglesias están sufriendo, as igrejas estão hay sofrendo, falsas doctrinas, existem falsas mas doutrinas, necesitamos mirar los cielos, porém nós necessitamos olhar para o céu considerar a nuestro sumo sacerdote e considerar o nosso sumo y sacerdote llenarnos de fe y de certeza. e nos enchermos de fé e certeza. Yo estoy con vosotros Eu estou convosco, hasta el fin de los tiempos. até o fim dos tempos. Amén. Amém? Entonces es muy importante Então é muito la importante visión de Cristo a visão de Cristo en el capítulo 1. no capítulo 1. Amén. Amém? Ahora, Agora, es interesante é interessante que además de las vestiduras, que além dessas vestes, el Señor tenga ceñido un cinto de oro. o Senhor tenha cingido um cinto de ouro, Porque el cinto porque o cinto, generalmente lo usaban los sacerdotes geralmente os sacerdotes usavam para ceñirse para cingir-se las vestiduras que tenían as vestes que tinham para servir. para servir. Aún los soldados cuando iban a la guerra, Ainda os soldados, quando iam para a guerra, ellos tenían que ceñirse. eles teriam que cingir-se. Ese ceñirse Esse cingir-se es estar en disposición al servicio, al trabajo o a la guerra. é estar em disposição ao serviço, ao trabalho ou à guerra. Dios usa mucho ese lenguaje en las escrituras. Deus utiliza muito essa linguagem nas escrituras. Cíñete los lomos. Cinge os lombos, Como si el Señor le estaba diciendo a Job, como o Senhor estivesse dizendo a Jó. ajuste los pantalones Ajuste as calças, que le voy a hablar.
que eu vou falar. ¿Sí? Una actitud de estar listo, preparado. É uma atitude de estar preparado, estar pronto. Entonces el sacerdocio Então o sacerdócio tenía que tener las vestiduras del sacerdote, tinha que ter essas vestiduras pero do sacerdote, ceñidas con el cinto porém cingidas com o cinto, por el servicio. pelo serviço. Y vamos a ver una figura, Vamos ver uma no figura, una figura, una situación que el Señor tuvo con sus apóstoles, não uma figura, mas uma situação que o Senhor teve com seus apóstolos, que muestra el sacerdocio de Cristo ya en los días de su carta. que mostra o sacerdócio de Cristo já nos dias da sua carne. Juan 13, verso 1. João 13, verso 1. Verso 1. Diz: Recuerde la figura del sacerdote sirviendo. recordem, lembre-se da figura do sacerdote servindo. Del ministro del santuario. O ministro do santuário. Más el ministro, Mas o ministro, en los términos bíblicos, nos termos bíblicos, es servidor. é um servidor. Porque en los términos de nuestros días, Porque nos termos dos nossos es dias, Señor. é um senhor. No, no es Señor. Não, não é senhor. Las personas en la iglesia, As pessoas na igreja, aunque son consideradas ministras, ainda que são considerados ministros, no son consideradas ministras como señores, não são considerados ministros como senhores, sino son consideradas ministras senão que são considerados ministros como servidores. como servidores. Yo no sé si usted nota la diferencia. Eu não sei se você percebe a diferença. Es muy importante esa diferencia. É muito importante essa diferença. Dice ahí, Diz aí, Juan 13, verso 1. João 13, verso 1. Antes de la fiesta de la Pascua, Antes da festa da Páscoa, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, sabendo Jesus que a sua hora havia chegado de que passasse deste mundo ao Pai, como había amado a los suyos como havia amado aos seus que estaban en el mundo, que estavam no mundo, los amó hasta el fin. os amou até o Y fim. esas frases, hermano. Veja essas frases. irmão. Como había amado a los suyos, Como havia amado aos seus, los amó hasta os amou até el fin. o fim. ¿Eh? Até o fim. Eso es muy importante. Isso é muito importante, Porque cuando usted mira porque quando você vê la iglesia a igreja, en ciertos periodos, em certos períodos, la iglesia se tornó a igreja se tornou un asunto muy complicado. um assunto muito complicado. Mas el Señor Mas o Senhor amó a la iglesia amou a igreja en Pentecostés, em Pentecostes, en Hechos 15, em Atos en 15, Hechos 20, em Atos en el 20, siglo segundo, no segundo en século, el siglo cuarto, no quarto en século, el siglo 15, no século en el XV, siglo no 18, século XVIII siglo 20. e agora no século XX. El Señor ama O Senhor ama a su pueblo a seu povo con amor eterno, com amor eterno, hasta el fin. até o fim. Hay veces parece Às vezes parece difícil de entender. difícil de Usted compreender. va a leer Apocalipsis 2 y 3, Você vai ler Apocalipse 2 una e 3. iglesia Uma igreja donde los hermanos onde os irmãos toleraban una mujer toleravam uma que mulher traía la idolatría que trazia y que idolatria hacía fornicar a los hermanos. e que fazia com que os irmãos fornicassem. Jezabel. Jezabel. Y aún así, E ainda assim, el Señor o Senhor ama a esa iglesia. ama a sua igreja. Y como sacerdote, E como sacerdote, trata de restaurar el candelero en esa ciudad. ele trata de restaurar o candeeiro nessa cidade. Nosotros Nós acabaríamos con eso. acabaríamos com essa Señor, que situação. descienda fuego y los consuma. Senhor, que desça fogo do céu e os consuma. Mas el Señor, Mas o Senhor, los que son suyos, aqueles que são seus, los que Él redimió con su sangre, aqueles que ele redimiu com seu que sangue, Él ama, que ele ama, Él va a tratar con ellos. ele vai tratar com eles. Él va a procurar limpiar. Ele vai procurar limpar. Él va a procurar siempre restaurar. Ele sempre vai procurar restaurar. Llega un punto Chega um ponto donde Él también va a disciplinar. aonde ele também disciplina. Pero aún la disciplina del Señor Porém, ainda a disciplina do Senhor es por amor. é por amor. Porque el que ama
Porque aquele que ama, él disciplina. ele Entonces disciplina. le dice a Jezabel, Então ele diz a te he Jezabel, dado tiempo para que te arrepientas. eu te dei tempo para que você Si se no se quiere arrependa. arrepentir, Se você não quer se arrepender, yo vendré eu y virei te heriré e te ferirei y caerás en cama. e cairás numa cama. Disciplina. Disciplina. ¿Pero por qué? Porém, por quê? Porque la ama. Porque ele ama. A veces nosotros Às vezes nós olvidamos esquecemos que el Señor está involucrado con su casa, que o Senhor está envolvido com a sua casa, con su iglesia. com a sua igreja. Aunque su iglesia a veces Ainda que às vezes a sua igreja esté esteja donde mora Satanás. aonde mora, onde habita Satanás. Pero si es la iglesia, Porém, se é a igreja, el Señor la ama. o Senhor a ama. Porque ese es su oficio, Porque esse é o seu ofício, como sacerdote. como Y sacerdote. si Moisés fue fiel, E se Moisés foi fiel, ¿cuánto más no nuestro Señor? quanto mais não será fiel o nosso Senhor? Dice acá, Disse aqui, en el verso 3. no verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Sabendo Jesus que o Pai lhe havia dado todas as coisas nas suas mãos e que para Deus, de Deus havia saído e a Deus ia, se levantó de la cena se levantou da ceia y se quitó su manto e tirou o seu manto y tomando una toalla e tomando uma toalha se la ciñó. se cingiu. Ahora, Agora, el cinto del Señor o cinto do Senhor no es de oro, não é de ouro es aqui, una toalla. é uma toalha. Pero él se levantó Porém, ele se levantou y se ciñó la ropa e se cingiu a roupa con una toalla. com uma toalha. ¿Por qué? Por quê? Porque el Señor antes de irse, Porque o Senhor, antes de partir, Él quiere dejar una enseñanza a sus discípulos. ele quer deixar um ensinamento para os seus discípulos. Ahora, ¿cuál es la enseñanza del Señor para sus discípulos? Agora, qual é o ensinamento do Senhor para os seus discípulos? Que Él es Que ele é un servidor. um servidor. ¿Quién hacía esto? Quem fazia isso? En los tiempos antiguos, Nos tempos antigos, cuando había un Señor, quando havia um Senhor, cuando tenía su casa, quando ele tinha a sua y casa, llegaba visita a su casa, e chegavam visitas à sua Él casa. tenía a veces varios esclavos. Ele tinha, às vezes, vários escravos. Entonces Él tenía un esclavo, Então ele tinha um escravo, el de más baja condición, aquele de mais baixa condição. que ese esclavo tenía la función Que esse escravo tinha a função de lavar los pies de aquellos que venían. de lavar os pés daqueles que chegavam. Entonces él se sentaba con una vasija de agua Então ele se sentava com uma vasilha de água y lavaba los pies de los invitados. e lavava os pés dos convidados. Eso lo hacía el esclavo Isso fazia o escravo, de más baja perfil de la casa. de mais baixo perfil da casa. Por eso Juan el Bautista dice, Por isso João Batista disse, yo no soy digno eu não sou ni digno siquiera desatar la correa del calzado. nem sequer de desatar a correia das suas sandálias. Porque cuando Juan veía al Señor, Porque quando João via o él Senhor, no se hallaba ni siquiera digno ele não se achava nem sequer digno de lavar los pies del Señor. de lavar os pés do Senhor, Por la gloria del Señor. por causa da glória do Porque Senhor. Juan sabía quién era el Señor. Porque João sabia quem era o Senhor. Ahora el Señor, Agora o Senhor, siendo el Señor, sendo o Senhor, se inclina se inclina y va a servir a los suyos. e vai servir aos seus. Ahora, Agora, esto es un acto que, como vamos a leerlo ahora, sirve de enseñanza para ellos, esse é um ato, como nós vamos ler, serve de ensinamento para eles. pero también ese es un acto que nos muestra Porém, também é um ato que nos mostra y que nos iba a hablar del ministerio celestial de Jesús. e que vai nos falar do ministério celestial de Jesus. ¿Por qué? Por quê? Porque así como dice Pablo en la epístola a los Efesios, Porque assim como Paulo disse na Epístola dos Efésios, que el marido debe entregarse por la esposa, que o marido deve se entregar pela esposa, Cristo se entregó por la iglesia Cristo se entregou pela igreja, a fin de purificarla a fim de lhe purificar con el lavamiento de la palabra, através do lavamento da para palavra, presentarse una iglesia sin mancha y sin para mancha. apresentar a si mesmo uma igreja sem mancha e sem O ruga. sea que esto de lavarle los pies a sus discípulos Ou seja, que isso de lavar os pés dos seus discípulos
no solo era un asunto del momento, não era apenas um assunto daquele momento. era parte del servicio de Cristo. Era parte do serviço de Cristo. Él está constantemente limpiando a su iglesia Ele está constantemente limpando a sua igreja para presentarse a su iglesia. para apresentar a si mesmo a sua igreja. Mas yo quiero resaltar el asunto Porém, eu quero ressaltar o assunto de este pasaje desta passagem por causa del servicio de Cristo. por causa do serviço de Cristo. Dice Diz ahí en el verso 5. no verso 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos Logo colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. e enxugá-los com a toalha com a qual estava cingido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, Então veio Simão Pedro e Pedro lhe disse: Senhor, ¿tú me lavas los pies? tu me lava os pés? Respondió Jesús y le dijo: Respondeu Jesus e disse: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, O que eu faço tu não compreendes agora, mas lo entenderás después. mas depois o O entenderás. sea, Pedro no entendía Ou seja, Pedro não entendia que Jesús necesitaba lavar los pies de los discípulos. que Jesus precisava lavar os pés dos discípulos. Era algo importante. Era algo A importante. veces nosotros tampoco entendemos, E às vezes nós também não entendemos. pero es algo importante. Porém é algo importante. Pedro le dijo: Pedro disse: No me lavarás los pies jamás. Não me lavarás os pés jamais. Jesús le respondió: E Jesus lhe respondeu: Si no te lavare, Se não te lavar, no tendrás parte conmigo. não terás parte comigo. Ahora el asunto es importante. Agora o assunto é importante. Pero si usted no se lava, Pedro, se você não é lavado, usted no va a tener parte conmigo. você não tem parte comigo. ¿Por qué? Por quê? Porque el Señor Porque o Senhor viene por una esposa vem buscar uma esposa limpa, que no tiene mancha que não tem mancha y que no tiene arruga. e que não tem ruga. Entonces el Señor necesita purificar esa esposa. Então o Senhor precisa purificar essa Porque esposa. si ella no es purificada, Porque se ela não é purificada, ella no va a tener parte con el Señor. ela não tem parte com o Senhor. ¿Qué es eso de purificar? E o que é isso de purificar? Las manchas y las arrugas, As manchas e as rugas, a la luz del libro de Levítico, à luz do livro de Levítico, eran señales de lepra, eram sinais de lepra, de enfermedad, de de enfermidade, inmundicia, de imundícia, que a la vez que às vezes son señal são sinais de pecado, de pecado, de apostasía de apostasia y de enfermedad espiritual en el pueblo de Dios. e de enfermidade espiritual no povo de Deus. Entonces, Então, si el Señor tiene discípulos, se o Senhor tem pero discípulos, esos discípulos porém os seus discípulos tienen pecados, têm pecados, tienen asuntos del mundo, têm assuntos do mundo, tienen pecados visibles del viejo hombre, têm pecados visíveis do velho homem, vicios del viejo hombre, vícios do velho o se han homem, entregado ou têm se a entregado apostasía, a apostasia, a falsas doctrinas, a falsa a doutrina falsos maestros. e falsos mestres. Ellos no van a tener parte con el Señor. Eles não terão parte com Porque o por Senhor. más que el Señor ame a su iglesia, Porque por mais que o Senhor ame el a sua Señor igreja, es santo. o Senhor é santo. Y el sacerdote E o sacerdote tiene que cuidar del candelero. tem que cuidar do O candelero. el siervo Ou o servo tiene que lavar los pies de los otros. tem que lavar os pés O dos los outros. otros no van a poder entrar a la casa del Señor. Ou os outros não poderão entrar na casa do Entonces es Senhor. muy importante conocer a Jesús Então é muito importante como conhecer el a Jesus sacerdote como sacerdote que nos limpia que nos limpa de nuestros pecados, de nossos de la pecados, falsedad, da de la falsidade, mundanidad, da mundanidade, de la apostasía, da apostasia, de la tibieza, da mornidão, de los ídolos, dos ídolos, de la hipocresía. da hipocrisia. Porque si Él no nos limpia de eso, Porque se Ele não nos limpa disso, por más que seamos su iglesia, por mais que nós sejamos a sua no vamos igreja, a tener parte con Él. não teremos parte com No se Ele. engañe, hermano. Não se Si engane, usted meu tiene irmão. una vida Se você tem uma vida mundana, mundana, de pecado, de pecado, de superficialidad, de de superficialidade, tibieza, de mornidão, el Señor lo va a vomitar. o Senhor vai te vomitar. Eso no puede estar en la casa de Dios. Isso não pode estar
na casa El de Deus. pecado no puede estar en la casa de O Dios. pecado não La pode estar na mundanidad casa no de puede Deus. estar en la casa de Dios. A mundanidade Por não más pode que el estar. Señor ame la iglesia E por mais que o Senhor ame a hasta igreja, el fin, até o fim, su amor tiene que ver seu amor tem relação con la limpieza, com a limpeza, con la restauración, com a restauração, con la com santificación a santificação de esa iglesia. dessa igreja. Amén. Amém. Y Pedro pensaba que él no necesitaba ser lavado los pies. E Pedro pensava que ele não precisava ter os pés Cuando lavados. hablamos de pecado, Quando falamos de pecado, de mundanidad, de mundanidade de apostasía e de y apostasia de los muchos males que enfrenta la iglesia, e dos muitos maus que a igreja enfrenta, es seguro é seguro, que el Señor también le necesita limpiarnos a nosotros. é muito certo que o Senhor também precisa limpar a nós. Dice Juan, Disse João, si usted dice se você diz que no tiene pecado, que não tem pecado, es un mentiroso. você é um Y mentiroso. la luz de Dios no está en usted. E a luz de Deus não está em você. Todos necesitamos, Todos nós como necessitamos, caminamos en este mundo, como nós caminhamos nesse así mundo, como la iglesia ha pasado por este mundo, assim como a igreja passou por esse mundo, y muchas cosas del mundo contaminaron la iglesia. e muitas coisas do mundo contaminaram a igreja. La iglesia necesita A igreja precisa el sacerdocio de Cristo, do sacerdócio de de la Cristo, limpieza de Cristo. da limpeza de Cristo. Así como nosotros Assim como nós necesitamos ser limpiados precisamos ser limpos por el agua de Cristo, pela água de Cristo, por el lavamiento de la palabra. pelo lavamento da palavra. Porque si no nos lava, Porque se ele não nos limpa, não no nos lava, tenemos parte con él. não temos parte com ele. Porque Por quê? la persona sucia, A pessoa suja, la persona leprosa, a pessoa leprosa, ella no podía entrar a la casa de Dios, ela não pode entrar na casa de Deus. no podía participar. Ela não podia participar. Entonces ver a Cristo Então, ver a Cristo como sacerdote como sacerdote es ver a Cristo é ver a Cristo limpiando y purificando a los suyos, limpando e purificando os seus, para poderse presentar una iglesia santa y gloriosa. para poder apresentar a si mesmo uma igreja santa e El gloriosa. mayor propósito O maior del propósito Señor con nosotros do Senhor conosco es la santificación. é a santificação. Porque sin santidad Porque sem santidade nadie verá a Dios. ninguém verá a Deus. Si no hay un proceso Se não existe um de processo limpieza de limpeza del Señor en nuestra vida, do Senhor em nossa vida, no vamos a tener parte con Él. não teremos parte com Ele. Eso es muy importante. E isso é muito Aunque el importante. Señor nos ama Ainda que o Senhor nos ama como sacerdote como y Él sacerdote es fiel en su casa, e Ele é fiel na sua casa, había casos existiam casos donde los sacerdotes onde os sacerdotes tenían que quemar cosas tinham que queimar y coisas lanzarlas fuera, e lançar afora, porque habían cosas inmundas porque existiam coisas que imundas no podían estar dentro de la casa. que não poderiam estar dentro da casa. Y eso habla del trato del Señor E isso fala do tratamento do Senhor, cuando no hay arrepentimiento. quando não existe Yo le he arrependimento. hablado, Eu tenho falado a você, mas si tú no te arrepientes, mas se não te arrependes, vendré contra ti. virei contra ti. El sacerdote, O sacerdote, como cuida, como cuida, también él corrige. também corrige. Y también hay cosas E também existem coisas que él no tolera. que não tolera. Seguramente vamos a hablar un poco más de eso mañana y pasado mañana. Certamente nós vamos falar um pouco mais disso amanhã e depois de amanhã. Pero es importante ver Porém, é importante ver cuán necesario quão necessário es é el sacerdocio de Cristo esse sacerdócio de Cristo para purificarnos. para nos purificarmos. Ahora, tiene dos partes. Agora tem duas partes. Por una parte, Cristo santificándonos, Por um lado, Cristo nos y santificando. por otra parte, nosotros santificamos. E por outro lado, nós nos santificamos. Porque Él es fiel a esta labor. Porque Ele é fiel a este serviço. A veces la iglesia no responde a ese oficio. Porém, às vezes a igreja não responde a esse ofício. ¿Se acuerda la vez que el Señor le dijo a Faraón? Vocês se lembram uma vez que o Senhor disse a Faraó, Porque había caído las plagas de las ranas. porque haviam vindo a praga das rãs, Y Faraón clama a Moisés. e Faraó clama para Moisés. Y el Señor le dice a Moisés que ore y la plaga se iría. Então o Senhor diz a Moisés que ele deveria orar e a praga iria embora. Y Moisés le pregunta a Faraón, ¿quiere que yo ore para que la plaga se vaya?
E Moisés pergunta a Faraó: você quer que eu ore para que a praga vá embora? Y Faraón dice, E Faraó diz: no, mañana. não, amanhã. Dios iba a mandar fuera la plaga. Deus ia mandar embora a praga. Pero Faraón se acostumbró Porém, Faraó se acostumou a las ranas, às rãs, que son figura que são figura de animales impuros. de animais impuros. Hay cristianos Existem cristãos que se acostumbran que se acostumam a la fornicación, à fornicação, a la idolatría, à idolatria, a la impiedad. à impiedade. Cuando el Señor viene a limpiar, E quando o Senhor vem limpar, no, mañana, Señor. não, hoje não, amanhã, Senhor. Mañana mejor. Amanhã é melhor. Por un lado, el oficio de Cristo, Por um lado, o serviço de Cristo, o y por ofício. otro lado, el dejarnos limpiar. E por outro lado, nós também precisamos nos deixar limpar. Porque Pedro no quería dejarse limpiar. Porque Pedro aqui nessa passagem não queria se deixar limpar. Hay personas Existem que pessoas están acomodadas en su pecado que estão acomodadas no seu pecado y no se quieren dejar limpiar. e não querem se deixar limpar. Una vez Uma vez vinieron unos hombres a hablar con el profeta, vieram alguns homens falar com o profeta. mas lo que ellos venían a decir Porém, o que eles vinham a dizer era pura hipocresía. era pura Y hipocrisia. el Señor le habló al profeta, E o Senhor fala ao profeta: no hables con ellos, não fale com eles, porque ellos en su corazón porque eles no seu coração ya han establecido su caída. já têm estabelecido a sua Hay queda. personas que vienen Existem pessoas que vêm a buscar hasta consejería a buscar às vezes até um y conselho uno comienza a hablarles e alguém começa a falar para con el eles deseo de ayudarlos. com o desejo de ajudá-lo. Pero a veces uno ve en la actitud de la persona Porém, às vezes você vê na atitude da que pessoa aunque venga, que ainda que ela que veio, aunque pregunte, ainda que ela ella pergunte, no tiene intención de solucionar el asunto. ela não tem a intenção séria de solucionar o assunto. Solo hipocresía. É só uma hipocrisia. Entonces, por un lado está el servicio de Cristo, Então, por um lado está o serviço de Cristo. por otro lado está Pedro que no quiere dejarse limpiar. E por outro lado está Pedro que não quer deixar-se limpar. Más que necedad. Porém, que insensatez, não? Si no te lavare, Se você não se lavar, se eu não te lavar, no tendrás parte conmigo. não terás parte comigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, Lhe disse Simão Pedro: Senhor, no solo mis pies, não somente os meus sino pés, también las manos y la cabeza. senão também as mãos e a cabeça. Todo, Señor. Tudo, Senhor. Ahora el Señor va a mostrar Agora o Senhor vai mostrar que los que son de Él, que aqueles que são que dele, los que son nacidos de Él, aqueles que são nascidos no dele, necesitan limpieza total, ellos ya han sido limpiados. não precisa dessa limpeza total, já tem sido limpado. Ellos necesitan limpiar son sus pies, Precisa limpar os seus pés, porque ya por dentro, porque por dentro, por el nacimiento de nuevo, pelo novo nascimento, han recibido un nuevo corazón, tem recebido um novo un coração, nuevo espíritu, um novo espírito. la unción está dentro de ellos, A unção está la dentro deles. sangre ha limpiado sus pecados, O sangue limpou os seus la pecados. santificación A es santificação un proceso é um processo de de purificación purificação de nuestro andar, do nosso andar, de nuestro vivir, do nosso de viver, nuestro caminar. do nosso caminhar. Amén. O como Apocalipsis 1, Ou como disse Apocalipse la 1, intención, a intenção, porque los candeleros ya son de oro, porque os candeeiros já são de ouro. la intención A intenção es cuidar é para cuidar que alumbre. para que ilumine. Amén. Entonces un cristiano, Então, um cristão, dice Hebreos, diz Hebreus, no hay que volverle a predicar el evangelio para que haya otro nacimiento. não é necessário que seja pregado o evangelho para que haja um novo nascimento. Hay que llamarlos É necessário chamá-los al arrepentimiento ao arrependimento, para un cambio de vida, de caminar, de conducta, para uma mudança de vida, de caminhar, de conduta, de doctrina a veces. de doutrina às vezes. Pero el que es hijo Aquele que é filho eternamente. é filho eternamente. Amén. Entonces le dijo Simón, Jesús le dijo, Jesus disse a Simão: el que está lavado aquele que está limpo ou lavado no necesita sino lavarse los pies, não necessita senão lavar os pés, pues está todo limpio. pois está todo limpo. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos.
E vós estáis limpos, ainda que não todos. Entonces había uno entre ellos Então havia um entre que eles, ese sí nunca fue limpio, que esse sim nunca foi limpo, Judas. Judas. Y eso es muy interesante también. E isso também é muito interessante. Hermano, porque hay personas entre nosotros Irmão, porque existem pessoas entre nós que después se van al mundo, que depois vão para o a mundo, a homosexualidad, homossexualidade, a los vicios, aos vícios, a la a apostasía, apostasia, se vuelven ateos. se tornam ateus. Entonces uno con Judas ve Alguém pode perceber com Judas que puede haber personas entre nosotros que podem existir pessoas entre nós que nunca fueron limpios, que nunca foram limpos, nunca experimentaron la conversión, nunca experimentaram a conversão, nunca experimentaron el nuevo nacimiento. nunca têm experimentado o novo nascimento. Entonces esos no son hijos, Então esses não são esos filhos, son hijos del diablo. são filhos do diabo. Estaban con nosotros, Estavam conosco, pero no eran de nosotros. porém não eram de nós. Hay que tener cuidado. É necessário ter A cuidado. veces estar en un ambiente cristiano, Às vezes estamos num ambiente en una cristão, iglesia cristiana, uma igreja cristã, compartiendo con cristianos, compartilhando com cristãos. no nos hace personas cristianas Porém, existem pessoas que não são cristãos, o no son cristianos não são cristãos, por estar en un ambiente cristiano. por estar necessariamente por estar num ambiente cristão. Judas anduvo con Jesús, Judas andou com Jesus, predicó a Jesús, pregou a expulsó Jesus, demonios, expulsou demônios, sanó enfermos sarou y enfermos era un hijo del diablo. e era um filho do diabo. Qué cosas, ¿no? Que coisa, não, irmão? Ahora, Agora, la enseñanza se vuelve para nosotros. o ensinamento se torna para nós. Ahí en el verso 12, No verso 12, porque aquellas cosas que nosotros vemos en Cristo porque aquelas coisas que nós vemos em Cristo son cosas que también tienen que formarse en nosotros. são coisas que também têm que se formar em nós. Así como Cristo es sumo sacerdote, Assim como Cristo é sumo nosotros sacerdote, también somos llamados a ser sacerdotes. nós também somos chamados para ser Y sacerdotes. así como Cristo sirvió a otros, Assim como Cristo serviu a outros, lavó los pies de otros, lavou os pés de outros, nosotros debemos tener la misma disposición. nós também devemos ter a mesma disposição. Dice en el verso 12, Diz no verso 12. así que después que les hubo lavado los pies, Assim, depois que os lavou os pés, tomó su manto, tomou o seu manto, volvió a la mesa y les dijo, voltou à mesa e lhes disse: ¿sabéis lo que os he hecho? Sabeis o que eu vos tenho feito? Vosotros me llamáis maestro y señor, Vós me chamais mestre e senhor, y decís bien porque lo soy. e dizeis bem, porque eu sou. Pues si yo, el señor y maestro, Pois se eu, senhor e mestre, he lavado vuestros pies, lavei os vossos pés, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Ahora mire el asunto. Agora veja o assunto. Jesús Jesus está con la intención está com a intenção de purificar de purificar a los suyos. aos seus. Ahora, Agora, eso para nosotros isso para nós es entendible. é compreensível. Ese es el servicio del Señor. Esse é o serviço do Senhor. Ahora, cuán difícil Agora, quão difícil para muchos de nosotros para muitos de nós entender entendermos que si el Señor hizo eso, que se o Senhor fez isso, es una obra del Señor, é uma obra do Senhor, pero también es un ejemplo para nosotros. porém também é um exemplo para nós. ¿Qué quiere decir esto? E o que isso quer dizer? Que nosotros somos llamados Que nós somos chamados por amor a Cristo, por amor a Cristo, así como Cristo lo hizo, assim como Cristo fez, a limpiar los pies de los hermanos. a limpar os pés dos irmãos. Y eso va más allá Isso vai mais além de una ceremonia. de uma cerimônia. En la iglesia primitiva Na igreja primitiva existía esta ceremonia. existia essa cerimônia. Las hermanas As irmãs y los hermanos acostumbraban a lavarse los pies los unos a los otros. e as irmãs e os irmãos se acostumaram a lavar os pés uns dos outros. Pero eso va más allá de una ceremonia. Porém, isso vai mais além de uma cerimônia. Estamos hablando Estamos falando que esta limpieza de Jesús que essa limpeza que Jesus fez con sus com discípulos seus discípulos tiene que ver con asuntos más serios. tem a ver ou tem relação com assuntos muito mais sérios. Pecados, Pecados, doctrinas, doutrinas, apostasía, apostasias, impiedad. impiedade. Y el Señor
trata con esas cosas en su pueblo. E o Senhor trata com essas coisas com o seu povo. Ahora, Agora, los que siguen al Señor, aqueles que seguem o Senhor, por amor al Señor, por amor ao Senhor, también tienen que aprender a lavar los pies de los otros. também têm que aprender a lavar os pés dos outros. El verdadero cristianismo O verdadeiro cristianismo es una compañía de cristianos é uma companhia de que cristãos están caminando juntos que estão juntos caminhando en busca em busca de ser la esposa de Cristo. de ser a esposa de Cristo. Y esa comunión, E essa comunhão, que es en luz, que é na luz, tiene algunos objetivos muy importantes. tem alguns objetivos muito importantes. Como decíamos, Como nós dizíamos, santificación. santificação. Es decir, yo estoy caminando con una serie de cristianos Então, se eu estou caminhando com uma série de cristãos y yo veo que mi hermano e eu vejo que o meu irmão tiene los pies sucios, tem os pés sujos, yo fácilmente eu facilmente puedo acusarle posso acusá-lo como Satanás, como Satanás como el fez, acusador de los hermanos. como aquele que é o acusador dos irmãos. Pero también Porém, também, puedo tomar el camino de Cristo, eu posso seguir ou tomar o caminho de Cristo, ceñirme, cingir-me o sea, disponerme e me dispor para lavar los pies de los hermanos. para lavar os pés dos irmãos. Hermano, Irmão, ¿tú sabías você sabe que la unión entre un hombre y una mujer que a união entre um homem e uma mulher sin matrimonio sem matrimônio es fornicación? é fornicação? Si sabías Se você sabia que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos, que os fornicários não entrarão no reino dos céus, ¿cómo tú siendo cristiano como você, sendo cristão, vives en fornicación? vive em fornicação? Entonces yo amo a mi hermano Então eu amo meu y irmão, como amo a mi hermano e como eu amo meu irmão, voy a ayudarle eu vou ajudá-lo para que él se arrepienta de su pecado. para que ele se arrependa do seu pecado. Eso es la iglesia. Isso é a igreja, Juntos, juntos, en comunión, em comunhão, creciendo, crescendo e santificándonos, santificando estimulándonos e nos estimulando para vivir una vida agradable al Señor. para que possamos viver uma vida agradável ao Senhor. Ah, no, yo soy solo cristiano Ah, não, eu sou somente um cristão porque me gusta escuchar la palabra, porque eu gosto de escutar a me palavra, gustan los cánticos, eu gosto dos cânticos, los hermanos comen después de la reunión. e os irmãos também comem depois da Ay, hermano, es reunião. mucho más que eso. Irmãos, é muito mais do que isso. Yo le digo a los hermanos que se reúnen con nosotros E eu falo para os irmãos que se reúnem que conosco, por muchos años nos hemos reunido en un ambiente así. que por muitos anos nós temos nos reunidos num ambiente assim. Hermano, Irmãos, si usted no está dispuesto se você não está disposto a que su vida cambie, a que a sua vida mude, a que su vida esté lineada con las escrituras a que a sua vida esteja alinhada com as Escrituras, y a que nosotros e a que nós, en algún momento em algum tempo, algum momento, lo exhortemos por algún asunto te exortemos por algum assunto en su vida, na sua si vida, usted no está dispuesto a eso, se você não tem essa disposição, está en el lugar equivocado. você está no lugar errado. Porque si somos llamados por Cristo, Porque se nós somos chamados por Cristo, somos llamados a servirnos los unos a los otros. somos chamados para servir uns aos Y outros. eso quiere decir limpiarnos E isso quer dizer nos limparmos de pecados, de pecados, de falsas doctrinas, de falsas de doutrinas, apostasía, de apostasia, de tibieza, de mornidão, para ser la iglesia que el Señor quiere. para ser aquela igreja que o Senhor quer. Ese fue el ejemplo que nos dejó Jesús. E esse foi o exemplo que o Senhor Jesus nos deixou. A veces no queremos limpiar los pies de los otros, Às vezes nós não queremos limpar os pés dos outros, mas es nuestra responsabilidad. mas, porém, né, é nossa responsabilidade. No podemos hacernos Não podemos nos fazer como los que no ven. como aqueles que não veem. La iglesia de los Corintios A igreja dos Coríntios tenía un serio pecado entre ellos tinha um sério pecado entre y los eles. hermanos hacían como que no veían. E os irmãos faziam como que não viam aquele Estaban pecado. envanecidos. Estavam envaidecidos. Pero si es la iglesia del Señor, Porém, se a igreja do Senhor, debe haber santidad en la casa del Señor. deve haver santidade na casa do Senhor. Pureza en la casa del Señor. Pureza na casa do Senhor. Dice ahí, Diz aí: pero si yo el Señor y el Maestro, porém, se eu sou Senhor e Mestre, y he lavado vuestros pies, e lavei os vossos pés, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Ah,
A veces es más fácil que me los lave el Señor, Às vezes nós achamos melhor que nos lave o Senhor. pero que no me los lave el hermano. Porém que o irmão não nos lave. Hermano, tengo algo que decirte. Irmão, eu tenho algo para te dizer. Que me lo diga el Señor. Que me diga o Senhor. Ah, pero no que el Señor lo puso a un hermano al lado suyo Porém é necessário entender que às vezes o Senhor colocou um irmão ao teu lado para limpiarle los pies. para limpar os teus pés. Y a veces no nos gusta. E às vezes nós não gostamos. No nos gusta ni que nuestra esposa nos diga algo. Às vezes não nos agrada nem que a nossa esposa nos diga algo. Estás en esto equivocado. Nós estamos, ou às vezes nossa esposa nos diz, você está equivocado nisso. No nos gusta. E não nos agrada. Preferimos estar sucios Preferimos ficar sujos que no limpiarnos. do que nos limparmos. Pero el Señor nos dio ejemplo. Porém o Senhor nos deu exemplo. Que Él quiere limpiar los pies de su iglesia. Ele quer limpar os pés da sua Él quiere igreja. cuidar su candelero. Ele quer cuidar do seu candeeiro. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar estas cosas? Agora, por que é tão importante falar essas coisas? Porque un grupo de hermanos, Porque um grupo de irmãos, una iglesia en un lugar uma igreja numa localidade que no trata que não trata con los pecados, com os pecados con falsas e doctrinas com falsas doutrinas y con cosas que atentan contra la santidad, e com coisas que atentam contra a santidade, ellos van a perder la luz. eles vão perder a luz. Porque una vez Porque uma vez nosotros sí respetamos la santidad del Señor, nós não respeitamos a santidade do Senhor, la gracia, a graça, la luz, a luz, la llenura espiritual, o enchimento espiritual va para afuera. vai ficar fora, vai para o lado de fora. Nosotros Nós somos llamados a honrar al Señor somos chamados para honrar ao Senhor. y para eso E para isso, Él nos tiene que limpiar, é necessário que Ele nos pero limpe. también tenemos que limpiarnos los Porém, unos nós também temos que limpar uns aos outros. para que el Señor tenga un pueblo limpio. Para que o Senhor tenha um povo limpo. Y si usted mira Apocalipsis 2 y 3, E se você olha Apocalipse 2 e el Señor 3, va a limpiar sus iglesias. o Senhor vai limpar suas Ahora. igrejas. Agora, Él no las limpia directamente. Ele não faz essa limpeza diretamente. Él habla primero Ele fala primeiro a los mensajeros de las iglesias. aos mensageiros das igrejas. O sea que el Señor Ou seja, o Senhor no nos habla directamente, não nos fala diretamente. nos habla a través Nos fala através de la palabra da y de palavra los hermanos que Él ha puesto, e dos irmãos que Ele colocou, con el fin de limpiar. com o fim de nos limpar. Dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque vos dei o exemplo para que como eu os fiz, vós também façais. De cierto os digo, Certamente, ou em verdade os digo, el siervo no es mayor que su Señor, o servo não é maior que o seu senhor, ni el enviado es mayor que el que le envía. nem o enviado maior do que aquele que envia. Si sabéis estas cosas, Se sabeis essas coisas, bienaventurados seréis. bem-aventurados Ay, sereis. mire cómo es importante esto, hermano. Olha, veja como isso é importante, irmãos. Hace algunos meses Faz alguns meses, nosotros nos estábamos reuniendo con un hermano. nós estávamos nos reunindo com um irmão. Y yo vi que el hermano E eu percebi que o irmão comenzó a llegar con una mujer. começou a chegar com uma mulher. No la conocíamos. Nós não a conhecíamos Acostumbramos e nos acostumamos a tener una comunión a ter uma comunhão en luz. em luz. O sea, sin ocultar cosas. Ou seja, sem ocultar as coisas. Entonces yo le pregunté, Então eu perguntei para que ele, tenemos también amistad porque nós também temos en amizade el Señor. no Senhor. ¿Y esa mujer quién es? E essa mulher, eu perguntei, essa mulher quem é? Una amiga. Uma amiga. Ele Yo respondeu, le pregunté, ¿y todo está bien? tudo está bem? Está tudo bem? Me dijo, todo está bien. Está tudo bem. A los 2 días, E passado 2 yo dias, sentí mucha carga por el hermano. eu senti um encargo grande pelo irmão. Y lo llamé, E liguei para ele. hermano, Irmão, ¿todo está bien? está tudo bem? Me dijo, no, hermano, E ele disse, não, irmão, no todo está bien. não está tudo bem. El Señor lo reargulló O Senhor redarguiu porque ele le había dicho una mentira. porque ele havia dito uma mentira. Nos reunimos Nos reunimos
él expuso su situación. Ele expôs a sua situação. Entonces yo lo aconsejé por las escrituras. Então eu aconselhei ele pelas ¿Qué debía escrituras. hacer en la situación que él estaba haciendo? Como ele deveria conduzir a situação que ele estava Una fazendo. situación peligrosa. Uma situação perigosa. Pecado. Pecado. Él me escuchó, Ele me escutou, pero siguió haciendo lo que estaba haciendo. porém seguiu fazendo aquilo que estava fazendo. Yo estaba muy preocupado por él. E eu estava muito preocupado por causa dele. Entonces lo volví a llamar. Então voltei a ligar para ele. Quería hablar con él. Queria falar com ele. Entonces ya nos volvimos a reunir. Então voltamos a nos reunir. Pero esta vez yo no estaba solo. Porém, dessa vez eu já não estava sozinho. Estaba con 2 hermanos más. Estaba- Con un hermano más. Estava com mais um irmão. Pero cuando você no puede limpiar los pies solo, Porque quando você não consegue limpar os pés sozinho, te necesita otro hermano que le ayude a limpiar. você necessita de um outro irmão que ajude você a limpar. Hermano, Irmão, esa situación que estás viviendo essa situação que você está no te vivendo conviene a ti. não convém para você. Ni nos conviene a nosotros como iglesia. E nem convém para nós como igreja. Él nos escuchó. Él nos escuchó. Ele nos escutou. Y ahí lo volvimos a aconsejar. E nós voltamos a aconselhar. Y ahí él Y- obedeció. E aí ele obedeceu. Fue librado de esa situación. Foi livre dessa situação. Ahora, Agora, dice las escrituras, diz as escrituras, que cuando el pueblo que quando o povo no tiene consejeros, não tem conselheiros, el pueblo se descarría. o povo se corrompe. Tener personas, Existem pessoas, ter personas que nos amen, nos amem, que nos hablen, que falem para nós que nos aconsejen, e que nos aconselhem, es parte é parte de la vida de la iglesia, da vida da igreja, donde nos estamos limpiando. aonde nós podemos nos limpar. Y es parte E é parte del sacerdocio de Cristo. do sacerdócio de Cristo. Amén. Amém? Él está trabajando, Ele está trabalhando, purificando a los suyos, purificando os seus, como sumo sacerdote, como sumo como sacerdote, alguien que es fiel a su casa. como alguém que é fiel à sua casa. Entonces hoy apenas vimos Então, hoje nós apenas vimos las vestiduras as vestes y el cinto, e o cinto, que no es un cinto ya de toalla, que já não é mais um cinto como a toalha, sino un cinto de oro, senão um cinto de ouro, mostrando el sacerdocio glorioso de nuestro Señor. mostrando o sacerdócio glorioso do nosso Senhor. El Señor nos va enseñando. Que o Senhor vá nos ensinando. Amén. Vamos a hacer una oración y yo voy a terminar acá. Vamos fazer uma oração e hoje eu vou terminar aqui. No sé si los hermanos siguen, comparten, yo aquí termino mi parte. Não sei se os irmãos vão compartilhar ainda, mas aqui eu termino a minha parte. Glória ao leão de Judá.